galera. Nós vamos falar agora sobre Deleuze e Guattari. Ambos vão ser contemporâneos ao Foucault. O Deleuze vai ser amigo do Foucault, vai trabalhar junto com o Foucault, vai ser, junto com o Foucault, apontado como responsável por interesse ao Nietzsche no século XX. Né? E o Deleuze vai conhecer o Pérez Guattari e eles vão trabalhar juntos. Né? Eles vão analisar a obra do Foucault e eles vão contribuir para que a visão dela fosse ampliada. Né? Essa prestação de serviço aqui não era para estar aparecendo, mas tudo bem, deixa aqui no cantinho. Tá? Analisando a sociedade de controle e, ou melhor, analisando o poder que o Foucault havia apresentado, eles vão criar o termo sociedade de controle. O que seria a sociedade de controle? A sociedade de controle é a conformação da sociedade sobre o poder. Ou seja, a sociedade aceita o poder. Aceita porque foi disciplinado, né? Assim como Foucault apresentava, né? Primeiro você é disciplinado, primeiro você é indivíduo, e depois então vem o poder para uma esfera mais ampla, controlar a população. E o Guattari e o Deleuze vão olhar para isso e vão falar o seguinte, ó, hoje então não é mais necessário o confinamento, o sequestro, ou seja, a instituição fechada. Aqui é o primeiro modelo de instituição que o Foucault analisa lá, do Panóptico. Tá? A sociedade ela se reestruturou, o capitalismo se reestruturou e reestruturou essa disciplina. Então, o ensino hoje ele não termina, tá? Não cessa. A pessoa ela vai continuar estudando a vida inteira. Essa que é a exigência do mercado, ou seja, a disciplina ela é para a vida toda da pessoa. E ainda existe a possibilidade do ensino remoto. No ensino remoto, você não fica preso numa instituição, em paredes institucionais, mas você fica, aquela instituição, ela te controla ou ela te disciplina pela vida toda. Né? Ou o caso que nós estamos vivenciando. Nós não estamos na escola agora, mas vocês têm várias regras que ainda controlam o tempo, a produção de vocês e por aí fora. Né? Outras instituições também vão se reestruturar. Por exemplo, na área da saúde, os hospitais, que o Foucault analisou. Né? Os dois autores vão falar que hoje não há mais a internação, hoje há um interesse de prevenção. Lembra lá do poder, garantir a vida das pessoas? Então, hoje é a prevenção em detrimento da internação. As empresas também, elas têm se flexibilizado, o trabalho tem se flexibilizado. Olha, trabalho em casa, home office. Tá? E ainda, até nas cadeias, existe a prestação de serviço e as penas reduzidas. Tá? Então, eles vão tratar, nós vivemos uma liberdade aparente. Tá? Por que uma liberdade aparente? Tá? Porque até que faltou aqui o slide aqui, né? Sobre as penas ainda tem as pulseiras e tornozeleiras eletrônicas que os políticos aí estão acostumados a usarem, né? Mas voltando aqui, então por que a liberdade aparente? Né? Porque hoje nós somos IPs, nós somos números online, né? E quando eles analisaram isso, eles não tinham a dimensão que o mundo se tornaria. Então, por exemplo, eles vão analisar a questão das autoestradas. Né? Se antes as estradas eram pequenas estradas, né, que a pessoa, para fazer uma rota, ela tinha várias opções para estar entrando. Agora não, agora todo mundo segue as autoestradas que controlam o fluxo. Então, é só assistir carros. O desenho do carro lá mostra isso, né? Mostra a rota que antes era frequentada e depois ela entra em desuso. E aí os carrinhos lá do vilarejo lá sofrem pra caramba com isso. Ou seja, usando exemplo do desenho aí em relação a isso. A gente ainda é monitorado o tempo todo, né? Vamos pensar no GPS, né? Os nossos aplicativos, o nosso celular que a gente está o tempo todo no bolso, eles indicam a nossa localização. Com isso, o governo, nesse momento, consegue determinar a porcentagem da população que está cumprindo isolamento. Como que eles fazem isso? Pelo IP do telefone, que indica a localização. Ou seja, nós somos controlados, nós temos uma aparente liberdade no mundo digital. Na verdade, nós somos controlados o tempo todo. Né?
Além disso, tem aí as famosas câmeras, né? Todo lugar que você vai está sendo filmado, né? Tem até a plaquinha, sorrir você está sendo filmado, né? Isso faz com que as nossas atitudes sejam determinadas ao ponto que não é tudo que eu faço, porque eu sei agora que eu estou sendo filmado, e ainda ah, essa sociedade ela me faz que eu cada vez mais vigie o outro também, né? Nós estamos em constante vigilância, um vigiando o outro, vigiando o outro. É o celular na mão, acontece um acidente, as pessoas não vão nem ajudar. As pessoas elas filmam primeiro, né? Tudo que acontece hoje é filmado, é compartilhado, é publicado. Então nós vivemos uma sociedade de constante controle o tempo todo, né? Não existe privacidade. Ah, eles vão indicar que isso faz com que a nossa sociedade se torne atomizada. Tá? Por que atomizada? Porque cada vez nós nos tornamos mais distantes com a ilusão que estamos próximos. Né? Ó, eu estou nesse momento dando aula na minha casa, vocês estão assistindo na casa de vocês, pode criar a aparência que, nossa, olha a tecnologia, né, permite que no momento de pandemia nós não nos afastamos. E que isso não é verdade. Na verdade, a pessoa, o teu amigo, ele acaba virando um contato e com o tempo você vai perdendo as relações sociais. As relações sociais hoje elas são muito baseadas nas redes sociais, né? Tanto de curtida que você tem, tanto de comentário que você tem, tanto de seguidores que você tem. E as amizades elas ficam cada vez mais condicionadas a esse mundo da rede social. E com isso a sociedade ela vai se atomizando, ela vai se distanciando. E, como já foi dito, ela vai sendo cada vez mais controlada. Quanto mais a gente depender do telefone para ter nossas relações, cada vez mais nós somos controlados. Eles vão comparar com a Hannah Arendt, e quando ela fala do totalitarismo, eles vão falar que nós vamos uma sociedade parecida com o totalitarismo, porque é uma sociedade de controle. O Estado ele consegue controlar muito da nossa vida e com a gente criando uma ideia equivocada de liberdade, assim como das pessoas que vivem em regimes fascistas, em regimes totalitários. Né? Ah, e tem outro detalhe: ficar com o telefone o tempo todo na mão, ficar toda hora conectado, faz com que a gente se afaste, não tenha tempo para se interessar na política. Não na política de ficar vendo notícia e ficar postando coisa em rede social. Na política prática. As pessoas elas não estão tendo interesse prático na política. E aí, então, eles vão propor que é necessário buscar novas armas. Tá? Usar essa tecnologia que existe hoje, usar todo esse aparato tecnológico de uma forma de transformação política. Tá? Ah, então, uma outra análise que eles fazem, né? O Marx, ele falava assim, né? Que um modo de produção, quando ele se esgota, a produção chega ao limite. O Marx, ele queria dizer isso para falar assim, ó, vai chegar um momento que a produção do capitalismo vai se esgotar, ele vai chegar no limite, e ele vai precisar de um novo modelo econômico. E aí, no caso, ele propõe, então, o comunismo. Tá? O, os autores eles vão questionar o Marx. Eles vão falar assim que o Marx está errado, porque o capitalismo é elástico. Né? O Marx não viveu para ver as crises do capitalismo. O capitalismo passou por várias crises. Crise de 29, crise do petróleo na década de 70, depois as crises dos anos 2000, e sempre o capitalismo está se recompondo, se reformatando. Tá? Eles vão falar assim, o capitalismo é elástico, cada possível crise ele expande os seus horizontes. Tá? Por quê? Porque o capitalismo ele atua sobre os nossos desejos. Vamos pegar o exemplo do hippie. O hippie ele usava roupa usada, fabricava lá, né, produzia a própria roupa para falar que não consumia, que era a sociedade anticonsumismo. Né? Hoje em dia tem marca hippie. Hippie se tornou estilo de vida. Muita gente ganha dinheiro com os hippies. O que isso quer dizer? O capitalismo ele atua, ele pega o desejo e ele transforma o desejo em mercadoria. Né? E isso faz com que a gente pense que é livre. Mas na verdade a gente está sendo controlado, somos controlados por interesses econômicos. Né? Ah, e esse controle que o capitalismo faz, você pensa que é livre, mas que você está sendo controlado, é algo bem parecido com o fascismo. E eles vão falar que é uma forma camuflada do fascismo. Né? O quê? Essa ideia de que você é igual a todo mundo, que você precisa comprar para ser igual. Quem não está usando tênis bom tem que ser zoado na escola, porque todo mundo tem que estar com tênis bom, todo mundo tem que estar com a roupa boa, todo mundo tem que estar com a roupa da marca, todo mundo tem que ter um telefone bom.
Tá? Se você não tem o telefone bom, você parece que você é um alienígena, porque você não faz parte daquele meio, daquele grupo, daquele feixe, né? Ideia do fascismo. Né? Só que esse fascismo camuflado, eles vão analisar que ele foi fragmentado para ele ficar disfarçado. Eles vão chamar isso de microfascismo. Essa ideia do consumista do capitalismo é uma ideia que eles vão chamar de microfascismo, porque você quer comprar para você se sentir parte de um grupo, você se sentir dentro de um contexto. Se você não tiver com a roupa que o grupo usa, se você não estiver falando as expressões que o grupo fala, ouvindo as músicas que o grupo escuta, você não faz parte do grupo. Né? E esse microfascismo ele é muito perigoso. Tá? Então ele vai falar, eles vão propor que para vencer esse microfascismo precisa ter uma micropolítica como resistência. Por que micropolítica? Porque é nas atitudes, nas relações. Não é possível lutar contra o Estado é muito poderoso. Né? Mais difícil ainda é destruir o Estado, a ideia de Estado. Tá? A, a gente precisa, então, afastá-lo, né? Se afastar do Estado, manter distância do Estado, desse controle que o Estado tem. Tá? Tem que manter controle, manter distância do capitalismo, desse consumismo. E isso eles vão chamar de revolução molecular. Tá? O que é essa revolução molecular? É uma atitude diária, tá? Na ação antifascista cotidiana. Então, ser antifascista é não ser consumista, tá? É buscar por pequenos direitos, direitos de pessoas que estão próximas a você. Tá? E para eles, o que vai ser mais importante? Você viver o seu desejo. Não desejos falsos, desejos que são capturados, que são fora de contexto. Tá? Eles vão então falar que não existe uma revolução em massa, mas uma ação constante na consciência para alertar o indivíduo. Por quê? Porque quando surge regimes autoritários, como surgem ideias autoritárias, se esse indivíduo ele não é um consumidor de ideias, ele pensa por si, ele é livre para pensar, ele vai conseguir analisar e falar, opa, nós estamos frente a um fascismo, estamos frente a um totalitarismo. Tá? Então eles vão pegar toda a discussão deles é na luta contra o fascismo. Eles tinham muito medo de ver o fascismo voltando forte, num estado forte. Tá? E eles analisavam então, as características do fascismo no capitalismo e falavam assim, olha, se a gente não aprender a resistir ao capitalismo, nós vamos viver momentos fascistas. Por quê? Porque o fascismo ele acontece quando? No medo das pessoas, e principalmente no medo da classe média, da classe média alta, do burguês. Quando o burguês ele sente medo de ter, quando ele sente que ele vai ter prejuízo, ele recorre a um Estado autoritário. O Estado garantiu o lucro dele. Ele está pouco se lixando para o bem da grande maioria. E essa grande maioria facilmente cai no discurso populista do líder do Estado. Então é um movimento que tem que ser sempre é, pensado, discutido. E eles vão propor assim, não dá para fazer grandes discussões, não é fazendo uma live para 50 mil pessoas que você vai ajudar a resistir nessa micropolítica de resistência. Ele vai falar, não, é com a pessoa que está ali próxima, é na conversa que você tem uma pessoa com o seu pai, é na conversa que você tem com um amigo, com um vizinho, é na troca de ideias, porque você pega o que a pessoa tem a passar para você, você analisa a posição da pessoa, e você então dá uma contrapartida, é no diálogo, é uma construção diária, né? Nada é feito por um líder, por um herói, ficar esperando um líder, ficar esperando um herói, tanto de direita como de esquerda, é loucura. Nós iremos cair no totalitarismo. E eles já denunciavam isso lá atrás, né? Morreram na década de 90, nem vivenciaram tudo que nós estamos vivenciando hoje.